Guardando. Opa, viva! Ufa, Chegou, querida? consegui. Bom Mas você nem dia. sabe, eu tava te ouvindo Hum, e tentando entrar, mas a tela do Insta tava tava ruim. totalmente bloqueada, não conseguia acessar nada. Aí tive que sair, Hum. logar de novo e pronto, aqui estou eu. E você tá bem? Cansada. Aflita, aflita, aflita. Eu faço uma lista de coisas que eu tenho que fazer durante o dia e termino o dia e eu falo, porra, quantas eu consegui mesmo? E ainda por cima, durante o dia aparecem outras coisas, né? Assim, coisas boas, inclusive. Foi aprovada a lei Aldir Blanc Sim, de sim. transferência de recursos federais para estados e municípios para o auxílio emergencial à cultura. Puta, Sei. super legal. Assim, nem acredito que o governo sancionou, né? Bom, que o Congresso aprovou já era uma aspiração assim que eu temia. E aí o presidente sancionou e São Paulo vai receber 70 milhões e 900 mil reais. Sim, que Porra, bom, grana que bom. muito bem-vinda, mas tem desafios aí, né? Como é que a gente faz chegar em quem mais precisa? É sempre um problema. Como é que a gente vai chegar em quem mais precisa, em quem nunca acessou um cadastro, nunca ficou nem sabendo de um edital. Então eu tô agora obcecada por essa preocupação, assim, como é que a gente cadastra as pessoas todas, né? Essa pandemia, Sônia, foi muito engraçado, né? Ela mostrou o quanto a gente não tem informação de nada, né? A gente não tem dados, então não tem como fazer um planejamento a longo prazo, né? Não sabe, a gente não sabe quem é Não. pobre, quem é rico, a gente sabe o que a gente vê muitas vezes, né? A gente não sabe quem precisa, quem não precisa. Você vê os cadastros que a gente recebeu R$ 600 e não precisava, quer dizer, não tem cruzamento de dados, então não existe um. Eu não sei se falta gente boa, deve ter gente boa no governo, todos os níveis, mas eu não sei dizer o que está faltando, né? Eu acho que é muito triste isso, né? Muito triste que pessoas que recebem e não deveriam receber, gente que não recebeu e recebe, achar que o músico que toca poucas coisas não precisa dessa graninha, né? Então, é complicado, bem complicado, né? E está todo mundo sofrendo, né? Está todo mundo sofrendo, né? Acho que seria uma. Precisa, não, precisa ter uma determinação assim muito firme Hum, para organizar esses dados todos, cadastros, bancos de dados, mapeamentos. Os que existem já são muito bagunçados, assim, desde a fila de espera para uma consulta na saúde é um caos. Tem gente que está na fila há 5 anos. Não, então, pera, se a pessoa está esperando há 5 anos por um exame simples, ou ela já fez, ou já era, ou ela ou já morreu, morreu, né? é. É, Entendeu? sim. Como assim? Tem o nome de uma pessoa que está há 5 anos aguardando um exame. Pode até ser que ela tenha aparecido na mesma lista 10 vezes. 5 anos, Sim, 4 anos, 3 anos, 6 meses, 2 meses. Então, a lista de habitação é um caos, a lista de saúde é um caos, o cadastro da assistência social também tem os seus problemas. sim, sim. Tirando assim a educação, né? Por exemplo, que tem um registro bem fácil até de verificar, você vê os alunos todo dia. Sim, Os sim. outros bancos de dados são caóticos, caóticos. E eu tô aqui meio desesperada. Imagino, imagino, imagino. E eu vim te provocar um pouquinho. Você lembra aquela frase que nós sempre falamos quando a gente se encontra? Vai dar certo uma hora, é isso, né? É a frase Vai. também que eu gosto muito. Não existe trabalho perdido. Não Não, existe. exatamente. Pode não ser nessa geração, mas alguma hora. Uma hora dá certo, né? E eu sei o seguinte, eu queria saber como é que. Eu sei que não é um momento muito legal de perguntar, mas como é que são as políticas públicas de esporte no município? Eu passo pelas estruturas físicas do prefeitura e todas abandonadas desde quando funcionavam. E a gente não consegue nunca ajudar, a prefeitura não sai da moita e não deixa a gente trabalhar também, né? E eu fico muito preocupado, gente, como é que a gente pode? E eu falo isso pelo meu esporte, que é o rugby, que precisa de espaço, né? Uhum. Quais essas políticas públicas? O que a gente precisa fazer para essas políticas mudarem ou ajudarem a serem construídas? O que Bom, você, você pensa? uns anos atrás foi instituído o Sistema Nacional de Esporte.
no modelo sim. de vários sistemas nacionais, né, que foram construídos nos últimos tempos, meio assim, até sob inspiração do SUS. Ah, E o que se imaginava? É uma divisão de responsabilidades, governo federal, estaduais e municipais, com conselhos de esporte também, né, para os vários níveis aí, Conselho Municipal de Esporte, um fundo de esporte, uma secretaria dedicada ao esporte, mas eu nunca botei muita fé nesses modelos muito de caixinhas e quadradinhos, sabe? sei. E o que eu acho bom nessa concepção de um sistema nacional de esporte é você ter vários conceitos diferentes de esporte. Você tem o esporte de competição, e Sim, esse esporte de competição, ele tem o alto nível, mas tem a base também. Às vezes o pessoal separa, né? Não, tem o esporte de competição e tem o esporte de base. Bom, se essa base é formada pensando em revelar talentos e ser competitivo, então está na mesma categoria de prática esportiva, de sim, aperfeiçoamento e de talentos. Aí fora isso, aí sim você tem o esporte educacional, que não tem, ele pode vir a revelar talentos, mas eles não têm esse intuito. Ele tem o intuito de preocupação. promover valores, convivência, qualidades, conhecimento até, né, de tudo que o esporte reflete, das várias culturas, da história. E aí você tem o esporte de base comunitária, porque o esporte educacional, você imagina ele ligado à escola, à idade escolar. Mas o esporte de base comunitária, esse envolve todo mundo, envolve qualquer pessoa. Tem mais uma ligação com o lazer e Sim, convivência do que com o esporte propriamente dito. Ou tem mais a ver com educação física, de repente. sim, sim. Então, quando a gente fala de subprefeituras, a gente precisa, no mínimo, promover esse esporte de base comunitária, esse esporte de convivência. E aí também começa uma outra confusão, que é na subprefeitura, mas não é responsabilidade da subprefeitura. Está Hum, vinculado, muitas coisas também. Se é dentro de um parque, é da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Se sim, é um CDC, também não é conectado na prefeitura. Se é um equipamento, um clube esportivo, também subordinado a outra autoridade. Então, era bom mesmo a gente ter um sistema mais bem organizado e ter uma, hum, e ter uma, ter uma prática mesmo planejada para isso, assim, de verdade. O que a gente precisa de estrutura material? Precisaria pelo menos isso, isso e aquilo. Tá, com que dinheiro a gente vai manter? De onde vai sair esse dinheiro? Quem vai sim, zelar pelos equipamentos públicos? Porque é muito importante que a comunidade participe, né? Desse zelo, lógico. desse cuidado, dessa gestão. Agora, ninguém para muito para pensar nisso, para pensar no esporte. O pessoal da cultura é muito mais organizado e conseguiu pautar muito a cultura em tudo quanto é ambiente. Eu sou da Comissão de Finanças da Câmara Municipal. Pô, o pessoal da Ah, cultura não sai de lá, não sai da Comissão de Finanças e Orçamento. Eles bateram o pé até que a gente criasse uma subcomissão só para tratar de cultura dentro da Comissão de Finanças e Orçamento. Eles estão sempre lá, pessoal do hip hop, pessoal do teatro, pessoal da dança. Agora, do esporte, do Alibio, fora você, eu não lembro quem que eu vi nos últimos tempos batendo na porta de vereador para falar de uma política de esporte. sim, Não necessariamente desse ou daquele equipamento, né? As pessoas vêm sim, sim, falar com sim, toda razão. Porra, tal coisa está abandonada, o teto, o piso. Tem que vir mesmo. Mas, para sim, além disso, para além de identificar um equipamento e ver que não está funcionando, a gente não tem essa mobilização social. sim. Exatamente isso que me deixa intrigado, porque eu passo por vários equipamentos e estão todos abandonados. A gente só vê só o final de semana, com aquela meia dúzia de pessoas de sempre, né, que eu acho muito errado, acho que eles tomam meio conta, né, e outros Uhum. equipamentos, assim, que, por exemplo, por incrível que pareça, na comunidade de Paraisópolis, é muito bem organizado. É um equipamento lá dentro, né, um campo de futebol, todo mundo participa, porque todo mundo quer, tá bem organizado, esse horário é para esse horário é para aquilo, esse horário é para aquele outro, e a coisa vai. Né? Mas outro equipamento a gente consegue, de repente, quer fazer um projeto, quer fazer uma ideia, e aí as pessoas de dentro não criam toda
dificuldade para a gente poder fazer alguma coisa. Existem pessoas, grupos financeiros que até querem ajudar, mas não sabem para onde fazer a coisa, não vão dar para qualquer um dinheiro, né? Eles querem para aquele objetivo comum e não se tem nada. E eu vejo o esporte, o rugby em especial, como um dos esportes de maiores valores, porque você diminui o problema das escolas, o problema de agressividade, de gangue de rua, né? Uma série de valores que melhoram muito, né? E dá uma elevada no nível cultural e emocional dos nossos jovens, muito legal, muito importante isso, né? E a gente, toda vez que a gente vai buscar alguma coisa, o cara fala, mas o rugby, não, mas tem o futebol, mas eu tenho o futebol, mas tem o futebol, mas tem o futebol. Então, sempre o problema que o Brasil sofre, que é a monocultura de alguma coisa. E o futebol é uma delas, né? O cara vai ser esportista, eu quero ser futebolista, né? E a gente tá, Agora, a gente uma teve... coisa, o que fala. o que o pessoal do futebol alega, né? A gente já tentou dividir Sim. a ocupação de alguns lugares, alguns dias da semana rugby, outros futebol, ou dividir um campo para cada um. Aí o pessoal do futebol, por exemplo, diz que não tem como compartilhar um mesmo campo, futebol e rugby. É verdade? Não tem Mentira. mesmo. Não, é mentira. Dá para compartilhar. Eu levo você. Se um dia a gente puder ir junto à Nova Zelândia, conhecer a primeira-ministra, né? Muito me agradaria. Muito me agradaria. A ministra da Nova Zelândia, a gente ia conhecer todos os campos. Nova Zelândia é o nosso oposto. O grande esporte do país é o rugby. Ponto. Né? O cara nasce com uma bolinha pronta para jogar rugby. Lá tem os dois, em campos onde você compartilha o futebol e o rugby. Por quê? Por temporadas, por períodos. Porque aquilo não é meu nem seu, é da comunidade. Então, existe todo esse compartilhamento. Então, nós somos muito... Aqui estraga grama, que é violento, nada disso. Se você for ver a epidemiologia das lesões do futebol e do rugby, é muito menor do rugby do que do futebol. Né? Olha só. Os problemas de campo é muito menor os problemas do rugby do que do futebol. Existem problemas, óbvio, né? Mas não são porque há um desconhecimento e há um interesse de manter o quê? Assim, irredutível a proposta. Não querem saber de trocas. Né? Isso é um grande problema. Então a gente sabe muito bem que muitos meninos que não jogam bem bola, eles são, né, empurrados para lá. E no rugby tem essa coisa de ser uma coisa social onde todo mundo participa, é o tal do social, porque se segue muito o modelo europeu. Nós temos o modelo europeu, que é o social, o escolar e o alto rendimento. Né? Aquele que vai para brincar. Então você vê lá, tem os campeonatos de velhos que jogam desde os 15 anos, eles jogam para brincar. Tem todas regras especiais, mas por quê? Eles se juntam, conversam, trocam ideia. Tem o terceiro tempo que é importante, né, de dividir a conta, né, isso tudo é muito, muito legal. E assim, a gente vê que há uma má vontade de quem administra esses lugares para o rugby. Né? Tem um parque aqui da Ana Rosa, que o rugby sofre muito, porque um desembargador não gosta que os meninos fiquem jogando um esporte que possa parecer violento. Né? Nossa, É um absurdo isso. Sabe... E eu ia só perguntar pro Eduardo Suplicy, o filho dele foi um jogador de rugby, né? De um timaço numa época e um outro. Então sabe como é que eu jogo, sabe como é que as pessoas são, né? Então, agora, o que a gente sente... essa frase que você usou, eu já ouvi em inúmeros contextos, para ver como a gente tem diversas culturas nocivas aqui, assim. Um desembargador não gosta. Cara, Isso. eu já ouvi essa frase em tudo quanto é contexto. Tem o projeto Quixote lá na Vila Mariana. Aí, assim, não, aqui moram vários desembargadores e eles não gostam muito do Quixote. Como se o fato de alguém ser desembargador devesse, né, conceder a essa pessoa um poder superior, o poder que extrapola a função dele no judiciário, né? Ele não gosta, e assim, porque as pessoas ficam com medo, porque, puta, tem um desembargador que não gosta. Que loucura, né? Essa nossa cultura do doutor, da autoridade. Tô descendo aqui mais... para ver por que meu cachorro não para de latir. Acho que é o escuro, de repente. E a live, né? Tem o horário da live, no horário da live ele fica maluquinho, né, Dubi? Dubinho. Mas que é impressionante, é impressionante. Pronto, tô aqui embaixo. Vamos ver se ele me vê, ele fica mais sossegado.
E assim, a gente vê muitas vezes, por exemplo, você lembra quando a gente foi na Secretaria Municipal conversar com o secretário? Sim. Ele tinha aquele espaço maravilhoso lá, né, que 5 atletas treinavam só. Então, é um Uhum. espaço quase que privativo para 5 atletas. Gente que o atletismo tem São Bernardo, tem o Estado, tem São Caetano, tem outros. Não, mas é perto da casa do atleta, então ele não pode se desgastar muito. E um Uhum. espaço está lá, já foi utilizado para o rugby em outros momentos, né? Então já Uhum. teve atividade. É saber de compartilhar, né? É. E isso, o rugby ensina muita gente a compartilhar as coisas, né? Claro, Uhum. existem os nossos defeitos, então a gente quer profissionalizar, quer fazer as coisas melhores, quer trazer informações, assim, um esporte como algo melhor, e eles acabam o quê? Sempre brecando, mas o atletismo, ou o futebol, ou não sei o quê, O futebol e basicamente é futebol, né? é futebol, né? A gente pensou naquele campo que era sintético, mas o futebol feminino estava lá, então não podia tirar as meninas de lá. Né? Então a Uhum. gente fica pensando assim, pô, a gente mostra caminhos e os caras não querem ter caminhos, eles querem saber aquilo. Então, algumas vezes eu falo, será que tem que ser na força? Né? Você tem que invadir o lugar e falar, bom, isso aqui é nosso, né? Chamar o Guilherme Boulos para invadir isso aqui com a gente, né? Então são coisas assim que a gente fica muito assustado. E não é um. Eu fiz um cálculo, eu fui fazer um cálculo, são 5.700, né? 5.700 campos de futebol em São Paulo. Quer dizer, não Caramba. será que não tem 4 para rugby em cada região de São Paulo? Para atender as regiões? Zona Aham. Oeste tem time, Zona Leste tem time, Zona Sul tem time, Zona Extremo Sul tem time. Então existe um monte de Uhum. lugares, né? Uhum. E Posso ler um a minha comentário aqui? geração. Oi. Não, um comentário aqui do Cláudio. Legal quando é a participação de todos no meio social. Quanto ao desembargador, a função Sim, dele sim. é atrelada ao processo, não na via pública, que é competência de outro agente público. O desembargador fora do tribunal, ele é um cidadão como qualquer outro. Tem todo o direito de não gostar de algumas coisas, de gostar de outras, mas ele não tem um poder superior para determinar o que pode e o que não pode fora do processo, né? Impressionante. Lógico, lógico. Isso é impressionante mesmo, né? E a gente vem batendo duro, é aquela história, eu venho batendo na porta de todo mundo para ver se a gente consegue. Por exemplo, eu fui de novo no CDC do lado do Butantan, que eu sempre insisto, ele é Aham. subutilizado. E não estou pensando só no rugby, eu estou pensando que lá tem a quadra, tem a coisa do judô, tem lá em cima da ginástica olímpica e, ou, e outras atividades, né? O que é mais. Ciúmes, hein? Ô, Dubi. Calma, Dubi. Você Né? voltou lá, então. E lá, Voltei. que eu me lembre, a resposta que deram para que a gente não, né, desenvolvesse atividades de rugby lá eram duas. Que estraga o campo e que E, no sábado e domingo é um jogo atrás do outro, né? Ué, exatamente. mas a gente podia usar a semana inteira, né? Sim, você tem mil possibilidades, né? Mil possibilidades de fazer aquilo. E mesmo assim, são 2 campos de futebol lá. Será É. que não se sustenta um campo para e sei lá, algum final de semana bem organizadinho? E tanto que a gente iria trazer benefício para o próprio campo. Você vai Uhum. lá no campo, tá? Terrão, que eu falo, gente, a sensação que dá é que eles não acham que aquilo é dele. Aquilo é deles, mas quem É. toma conta é a prefeitura. Sabe? É isso Uhum. que eu fico. Uhum. Né? Isso é meu, eu vou usar quando quiser, mas quem vai arrumar é a prefeitura. Então, pouco importa, né? Então a gente vê agora, quer dizer, nós estaríamos na beira dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E há um ano, a maioria dos atletas não tem onde treinar mais. Que Né? Porque não coisa, pode se né? juntar, é assustador. Está se É. falando em levar para Portugal, né? Tem algumas alternativas que os caras também são conservadores nas confederações. Né? Eles poderiam ter alternativas melhores. E no nosso caso, assim, a prefeitura poder dar essa Uhum. alternativa. Ela impor, já que é meu, eu vou fazer, aqui vai ser tal coisa. Como que do beisebol. O beisebol tem um espaço só deles ali na Zona Norte, né? O futebol Uhum. americano é um espaço que também mendiga coisas por aí, né? São todos os esportes que são importantes para a comunidade, né? Não Agora é só hum, me diz uma coisa que eu não entendo de rugby, né? sim. Eu quero que as modalidades prosperem, frutifiquem, tenho certeza que todas elas têm suas qualidades e seus atrativos para públicos diferentes.
Mas a gente sabe que o Hum, futebol, embora o pessoal faça a questão de ter o campo para o campeonato, para o festival, né, no fim de semana, é, a gente também sabe que futebol se joga em qualquer lugar, né? Se exato. improvisa, uma bola, dois chinelos e pronto, você já tem o campo. O rugby também comporta esse tipo, vamos dizer, de adaptação. Digamos que a molecada, puta, pegou gosto de rugby, quer jogar rugby toda hora em todo lugar. Tem como jogar sem ser num lugar que seja mesmo adequado para isso? Tem que ser grama, né? Porque, assim, Tá. existe, por exemplo, até uma certa idade, o não contato. Existe o chamado rugby flag ou rugby de toque, né? Que é uma Uhum, forma de você criar o jogo sem grandes diferenças. A partir de uma certa idade, já existe contato, e aí é necessário um local apropriado. uhum, O que no mundo está se fazendo? Reduzir campos para que a molecada consiga pegar a bola. Porque muito uhum. moleque quer começar. E eu falo moleque, meninas e meninos, tá? Não é Legal. só rapaz, não é só. Tanto que as meninas estão classificadas para o Mundial, os meninos ainda não. Eles vão Ó. competir ainda para cima. Então você veja como é que é o crescimento do rugby até pelo lado feminino. E muito, Aham. muito bonito. Aí o que, que acontece? Reduz o campo e as crianças pegam mais na bola, então elas ficam se entusiasmam e vai crescendo esse campo, né? E Uhum. até se tornar um campo realmente oficial, com algumas características próprias, né? Por exemplo, você vê a medicina, que tem o. Não sei se você conhece a Associação Atlética da Medicina, que é atrás do Hospital das Clínicas, é Sim, 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 o Kaok. isso, ele é um equipamento da prefeitura, que foi Ah, cedido para a medicina. prefeitura aí? É, há muitos anos. Há muitos anos, né? E Aham. hoje eles fizeram um campo, né, através de uma parceria com alguma empresa. Hoje eles têm um campo de rugby, de futebol e de beisebol, no mesmo lugar. Isso faz com que haja o quê? Como Atlética, houve uma valorização, houve até arrecadação de dinheiro para a Atlética, porque Uhum. alugam em períodos, eles fazem toda a organização das suas atividades, e a coisa Uhum. funciona. Você vai lá, qualquer horário está cheio, é 24 horas. Então você Olha fica só. assustado. E assim, na boca do túnel do metrô, Oscar Freire, Uhum. atrás do Hospital das Clínicas, quer dizer, lá em cima tem a linha verde, então é um acesso muito fácil. Né? Então a Uhum. gente tem outros lugares que poderia ser feito isso, né? Mas você vai na aclimação, não tem horário para que não seja futebol. E nem para outro. Uhum. São sempre aqueles que pagam o ano inteiro. E tem a Que... turma, né? Então, Uhum. tem os donos e os donos não tiram, né? Os donos, né? Assim, É. e fora parques que não são utilizados, que poderiam ser o do Jockey Club, que é mal utilizado, o CDC do Uhum. Butantã, aquele parque que é em Cotia, mas que a Prefeitura de São Paulo toma conta, que eu não lembro o nome dele, que é um pouco Camucã. mais Camucã, exatamente. Né? Tem os próprios Serete, os jogos são no Serete a maioria das vezes, a federação que toma conta, ela que é a organizadora. E o campo principal, todas as vezes que eu vou lá, tem aqueles meia dúzia de barrigudos, né? De velhos, e que não precisam daquele campo todo. Mas tem arquibancada. Não, na boa, mas assim, sem falar mal, eu acho, não tem mais idade para correr aquilo tudo, né? Não, Eu, pelo nem menos, eu. não, É. não tenho. Eu sempre brinco com eles. Olha, se eu tivesse essa idade com desse jeito, eu estaria ótimo. Eu não tenho mais idade. E Uhum. assim, aí você vai convidar alguém para assistir, não tem um lugar para sentar, um lugar para fazer, uma moça fazer um xixi, tomar uma Coca-Cola, que não pode, que isso, que aquilo. Os atletas têm que descer lá no não sei aonde para se trocar, para subir. Uma preparação de um esporte de alto rendimento, você não tem um básico, né? Uhum. Se acontece Uhum. um acidente, para onde esse atleta vai? É que a gente Uhum. traz ambulância, a gente tem uma série de prerrogativas para o jogo acontecer. Mas assim, você vê que vários lugares teriam condições. O do CDC do Butantã é um exemplo magnífico. Ele tem toda a estrutura montada, mas você vê que aquilo lá é um grande elefantinho branco, quietinho. Uhum. Ora, se Uhum. privatizar o Pacaembu, tá certo que o custo é maior, por que não privatizar esses lugares também? Ou privatizar, que é a expressão, não Concessão, sei se né? eu O é termo certo. concessão, a É. concessão. Mas assim, se o Pacaembu é uma concessão da prefeitura, é de futebol e pode ser de outras atividades, como já teve rugby lá, por que não? Né? Uhum. Por que não? Uhum. Porque a manutenção é necessária sempre. Choveu, fez sol, irrigou, arretou grama, né? Uhum. passou a tinta no campo, aquela coisa que é necessária. Então a Uhum. gente vê que, por exemplo, eu nasci
eu nasci de uma atividade da prefeitura em 1975 no rugby. Eram Jogos Olimpíadas Infanto-Juvenis. Não sei se você lembra disso. Que as Lembro, claro. escolas faziam várias modalidades, o rugby estava incluído, era num Aham, campo que é onde é o clube inglês lá em Santo Amaro, e sei. surgiram um monte de jogador, inclusive Martoni, que é da ESPN, que foi seu colega. Nós éramos Aham, jogadores da mesma época, entendeu? Então, o que faz? Ninguém se pretendia ser jogador, mas de repente fomos, né? aham. Então você vê que essas atividades acabam gerando muita coisa, né? Olha, O, o, O o, Pedro Maravelli é jornalista esportivo, vou conversar com ele numa live sábado, e ele está falando, para muitos falta o sentido do coletivo e de coletividade. O rugby é, tem isso, né? é o principal, não se ganha com um craque só. Se ganha com Aham, 15 jogadores, até 23 no mesmo dia, porque há uma troca rápida, né? aham. E o espaço, a gente está buscando agora, e eu venho batendo também nessa tecla, que a gente sabe que a mídia acaba dando pouca atenção para a gente. Por vários Uhum. motivos, mas a gente está se criando uma mídia alternativa. Hoje Hum, tem a YouTube, tem Instagram, tem uma série que estão começando a surgir com gente nova que está falando. Isso é uhum, importante, né? Tanto uhum. que o núcleo era Rio-São Paulo, hoje nós temos times em Cuiabá, em Belém, né? E nós estamos tentando integrar. Tanto que eu fiz um blog, acho que essas pessoas que não sabem, seus amigos, é o rugby fora do eixo, por isso que é o papo fora do eixo. Né? Justamente Aham, pegar o que menos se fala. É justamente assim, vamos buscar, porque existe em São Paulo um monte de equipes e que não tem espaço, né? Não aham. tem espaço. Né? Então falta essa política, a gente tem que buscar alguma coisa, né, Soninha? Quer dizer que Porque você participou das Olimpíadas, da prefeitura, mas e aí, por que você foi para o rugby? Você não jogava rugby, aí teve rugby com vontade. o meu olhar, eu jogava handball. Né? Eu sou Aham, muito, você sabe que eu sou muito grande, eu sempre fui muito mais agressivo como adolescente. Um aham, argentino me chamou que estudava, vem jogar comigo, ficamos 6 meses treinando para participar das Olimpíadas. Foi um gosto danado, né? Nós pegamos a melhor equipe na época, que era o Colégio Liceu Pasteur, né? Que é o aham, que atua atualmente, e era aham. só o colégio. E a partir disso nós começamos a jogar, e aí foi até quando eu fui para a universidade na Inglaterra, estudei, e joguei lá também. Então foi uma série de coisas que foram acontecendo, né? Então isso, quer dizer, para muitos acabou, depois aqui da escola acabou o problema, né? Então, mas para muitos ficaram, né? Muitos ficaram jogando, Uhum, jogaram 10, 15, 20 anos depois. Então a gente vê meninos, por exemplo, uhum. de Paraisópolis, nós temos meninos hoje que alguns só desistiram de jogar porque entraram num outro caminho, de jogar, de estudar, de fazer faculdade. Nós temos dois nos Estados Unidos estudando agora. Então tem um monte de bons caminhos, né? O Rugby para Todos, por exemplo, que é o melhor, para mim, o melhor exemplo de trabalho social com o rugby como ferramenta, os Uhum, resultados que eles têm. Né? Então a gente tem, mesmo de escolas ou outras escolas, o quanto as ferramentas pode ser levadas para esses meninos melhorarem. Né? uhum, Que não tem nada para fazer depois da escola. Nem estudam, nem trabalham, não tem trabalho, moram, né? São uhum, agressivos, acabam indo mal na escola. Então a gente vê uhum. essas mudanças de comportamento. Né? Então, quer dizer, Ah, esses espaços poderiam ser usados. O futebol não faz isso. Quer jogar no domingo, tomar a cervejinha dele e fazer o churrasco e ir embora. O rugby não uhum, tem essa coisa, de acompanhar a vida deles todos, né? E ir em frente, vamos dizer assim, né? uhum, Que é o maior problema que ele tem. Não ter espaço para a gente levar as pessoas irem lá, assistirem, gostarem, torcerem. Quando você vê um jogo, você fica animado, porque o jogo é todo mundo junto. Não é essa coisa só torcida do Corinthians, só torcida do Flamengo, só torcida do Palmeiras, né? Do seu aham, Palmeiras. Nada disso, né? uhum, Entendeu? Então, isso que a gente tem que buscar. A gente está tentando fazer isso. Eu estou batendo na porta assim, para a gente conseguir um espaço, né? uhum. De repente, mobilizar mais pessoas, né? Que eu acho que é o grande mal da gente, né? Que não ter essa, vamos dizer assim, essa dinâmica do esporte, né? Como fazer isso, né? Como as É, pessoas têm que perceber isso? Ou imposição ou não? não tem como, mas, porra, mas tô aqui pensando de verdade, assim, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode organizar um festival, alguma coisa assim, uma iniciação, não sei, 2, 3 dias de clínica. Um final de semana, um sábado. A gente tem os festivais dos clubes que são em cada sede.
Alguns são Uhum. mais populares, outros não. Mas tem os festivais que a gente poderia criar com incentivo da prefeitura em várias regiões. No Serete, Uhum. na Zona Leste, no Butantã, ali na Zona Oeste, sei lá, no outro, na Zona Sul, para que as pessoas saibam que existe rugby e trazer as escolas e trazer os meninos que não conhecem, né, da Uhum. região ali, das escolas. Tem um outro projeto que é da prefeitura, que está parado agora com falta da aula, que é o projeto do URRA, que é um projeto social também que trabalha com outra ferramenta do rugby, muito legal. Também é um trabalho muito bonito, né, bem feito. Então isso Uhum. tudo ajuda a motivar. Então tem escolas que querem fazer e não sabem onde jogar. Né? Muitas vezes Uhum. eles vêm de longe para jogar num time mais longe, então é mais difícil, né? Então Uhum. isso tudo, se a gente consegue difundir em áreas, que aí é a história do modelo, né, de vários lugares, porque o cara não precisa sair da Zona Leste, do extremo da Zona Leste, para vir aqui na Zona Sul. Ele vai lá na Zona Leste, tem um campo que ele possa jogar e assim por diante. Que esse é o grande Uhum. problema. Uma cidade como São Paulo é muito distante tudo, né? Muito Uhum. distante. Mas Eu olha, lembro. não, pode falar, pode falar. Depois eu falo. Eu lembro sempre. Eu estou falando bastante também, né? Eu lembro sempre de Londres. Londres é uma cidade muito grande, mas você tinha em cada distrito, em cada região, um parque público e um CDC da vida, um clube desportivo. Então você ia lá, fazia sua atividade física, sua academia, você jogava, né? Vários esportes, então você tinha muita coisa. Veja os legados o legado que hoje os Jogos Olímpicos na Inglaterra deixaram, né? Coisa Aham. que aqui não, né? Ah, pelo amor de Deus, catástrofe aqui. É, eu lembro um tempo atrás, eu estava analisando um projeto na Comissão de Finanças, Hum, e aí, bom, o projeto não tinha condições de prosperar, mas por causa desse projeto, eu vi fotos e o endereço de um CDC abandonado, mas abandonado mesmo, não é mal hum, cuidado. sei, Abandonado, desativado, na região de Sapopemba. Aí, sei. digamos que a gente conseguisse estabelecer, né, que ali a gente vai dar um jeito para que seja dedicado ao rugby. Os Sim, CDCs, eles são mantidos, eles são geridos por organizações da sociedade civil. sim. Haveria organizações em condições de serem as gestoras de um equipamento como esse? Ah, eu tenho certeza que sim, tem. Tendo esse espaço claro, e a gente tem que se adaptar ao rugby, sim, lógico, por que não? Se está abandonado, ninguém quer, né? Uhum, Certo? uhum. E os modelos do CDC são muito parecidos, então, se eu pensar do Butantan e pensar de lá ou de outra, deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? É questão de só estar estruturalmente montado, né? Isso tem muita gente que. A menos que ele tenha sido recuperado, o que é quase bom Hum, demais para ser verdade, sim, nesse momento de crise danada, né? é ótimo. Mas como é bem possível que ele não tenha sido recuperado, né, e Hum. reativado, acho que a gente pode dar uma olhada nesse daí. E a gente, sabendo disso, agrega as pessoas, vão lá junto e vão dar as opiniões, né? Porque acho que é importante, né? A comunidade saber, ó, nós estamos recuperando, vamos utilizar isso aqui, vamos usar isso aqui. Porque Uhum, Sapopemba, são tudo aqui perto, né? Tudo muito próximo, uhum, né? Hoje, metrô, ônibus, avenidas chegam rápido, né? Isso não é o uhum. problema. E porque você vê quantos lugares a gente tem abandonado ou mal utilizado, ou pior, subutilizado e a gente não consegue mexer. Uhum. É triste, né? Porque você falou, o do Serete é o parque, dessa Secretaria do Meio Ambiente, né? O O Serete, não. CDC, O não? Serete, não lembro, mas eu acho que ele não é da Secretaria do Verde. Talvez ele seja da Secretaria do Esporte, mas olha que absurdo, nem eu sei. Afinal de É, contas, em qual órgão público o Serete tá ligado, pendurado? né? É. E é muito, foi há um tempo atrás, não falando mal, mas falando mal, tinha lá um administrador, né, que ele cismava, ficava como que vinha, muitas vezes ele vinha em cima de mim, eu não tinha nada a ver com essa história, porque eu estava lá, né? Uhum. Porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque aqui, porque eu consegui. Falei, e eu com isso, cara? Se o senhor não dá banheiro, o senhor não dá um lugar apropriado para as pessoas se trocarem, as pessoas não são bem. O senhor está reclamando do quê, né? E muitas vezes fala, não, fica quieto, mas a gente também tem que mostrar para os caras o que a gente pode fazer por eles. Não, pelo jeito a gente se torna inimigo deles, né? Dá a impressão que a gente é um invasor do lugar, né? E não é Uhum. invasor, a gente está cuidando e a gente cria um mecanismo, a gente criou, por exemplo, quando eu estava no Pasteiro o tempo todo, e outros clubes fazem a mesma coisa,
Acabou o jogo, limpa-se tudo. Deixa num saco, aí passa funcionário lá e recolhe no sistema de recolhimento deles. Então, Aham. até isso existe a preocupação, né? Os jogadores acabam, ajudam os reservas, a torcida, quem tiver, acaba ajudando, e se criou-se um hábito, Aham. né? Até porque eles ficavam falando dos japoneses na Copa do Mundo que recolhiam em volta, né? E ia falar, nossa, o japonês, por que nós não fazemos a mesma coisa, né? Porque fazemos a mesma coisa, recolhe tudo e deixa aqui, depois o cara passa e pega todo, de todo mundo, né? Não precisa ficar Aham. recolhendo no campo inteiro. Então, Mas, se Márcio, me tem diz um. uma coisa. Hum, Mas tem que ter grama. Terrão não serve. Ah, não, tem que ser grama, tem que ser grama. Tá. Isso daí se busca, entendeu? É aquela história. Nós temos agrônomos que sabem como tratar, né? A gente tem arquitetos, engenheiros que podem ajudar na melhoria da forma, na adaptação ao sistema, à estrutura, ver o que é necessário basicamente para as equipes jogarem, porque assim, Uhum. não é só ter campo, né? É só ter uma série de condições para que as meninas se troquem. Muitas vinham trocadas, o que é muito. Um esporte que está querendo crescer, né? Nós temos que criar condições que, a partir dos clubes e das associações, né, justamente para que elas possam, o esporte possa crescer e se tornar realmente forte. Né? Porque Aham. assim, a gente tem uma bolha, explode a bolha. Tem uma bolha, explode a bolha. Então a gente nunca consegue crescer, a gente parece um eterno adolescente. Sabe como é que chama aquele, esqueci o nome dele, que não quer crescer nunca? Esqueci aquele personagem do Peter Walt Pan. Disney. É o Peter Peter Pan. Pan, exatamente. Então o rugby, no fundo, para mim, sempre é um Peter Pan. Ele é um adolescente que quer crescer, tem tudo para crescer, mas não cresce. Né? Aham. Isso, então a minha batalha é essa, fazer com que a gente se torne realmente adulto, né? Aham. Onde as pessoas nos busquem, né? Não fiquem nesse discurso todo das confederações, das federações, dos clubes, né? Aham. São importantes os valores, mas são importantes também que a gente jogue para todos os níveis, né? Para todo mundo. Se Ô, torne Márcio, algo. se eu quiser um dia brincar de jogar rugby, rola? Eu. Opa, fácil, Eu, literalmente fácil, eu. Na minha condição. fácil, fácil, Sério? fácil, fácil, fácil. Então vamos, Nas vai. veteranas, mas você é uma menina, mas as veteranas você já joga bem ainda. Menina, Né? olha bem as marcas do tempo. Menina, Não, nada. mas todo mundo perguntou, é a Soninha aquela? Eu falei, é a Soninha Aquela, aquela. que a Aquela. gente viu do século passado. Aquela mesmo. Mas é eterno. O importante é a memória afetiva. Legal. Não é? Memória afetiva. Então, a gente continuar fazendo esse trabalho. Se você puder ajudar cada vez mais, a gente vai buscar isso. A gente tem que criar uma política dentro da prefeitura e saber, ali é o rugby, ali tem o rugby. É que nem eu passo na marginal e vejo o campo de beisebol e falo, um dia eu vou ser assim, um dia eu vou ter um campo assim, um dia eu vou ter um Aham. estádio assim. Porque a comunidade japonesa trabalha bem, né? É, Ela tem aham. um A aquela coisa mobilização. do É. mobilização. Né? A disciplina, tudo isso. Legal. Exatamente, exatamente. Isso é importante. Na prefeitura ali na Pedro Toledo, tem um espacinho que eles jogam aquele jogo de raquete, como chama de taco, não sei se é o nome, um taco, uma coisa que tem que passar pelas rodas, eu não sei o nome, tem um nome japonês que eu não sei qual é. Uhum. Vai a comunidade inteira no dia lá, jogam, né? De manhã, à tarde, à noite, eles têm os horários dele, é um espacinho pequenininho, e estão lá jogando. Então, Uhum. isso que a gente tendo isso e criando-se não se tornando uma várzea, vamos dizer assim, porque até a várzea é melhor que o rugby nessa hora. Ah, sim. A várzea é mais organizada do que a gente, Muito, lógico. É mesmo. né? De calendário, de dinheiro, de E as organização, chaves do. Aham. né? Tem jogador profissional que joga para ganhar dinheiro a mais no domingo, no sábado, sei lá que dia. Então, tudo isso a gente tem que criar uma Juiz, nova. paga o juiz. Paga um juiz, todo mundo tem que estar daquele mesmo jeito, né? Nós Aham. estamos. Aquela história, volto a dizer, nós somos adolescentes, nós precisamos virar adulto. Esse é o nosso papel. Alguém tem que falar, ou cresce ou vão morrer. Morrer mais cedo. Então a gente precisa do poder público, não tem jeito. O poder público, o espaço do espaço de São Paulo é muito caro, né? É Uhum. muito caro. E hoje, engraçado que eu estava vendo, não sei se você sabe, o Juventus está vendendo parte do clube. Ah, Né? não. Não, O não, Juventus está. Por não quê? sabia. Era um clube de 100 mil, 120 mil sócios, hoje deve ter 5, 10 mil é muito. E aqui, Aham. uma Moca é um bairro que está crescendo, né? Em termos Aham. imobiliários, né? Então você imagina, vai acabando.
Aí É. você vê a Portuguesa, está acabando. Você vê o Juventus, está acabando. O Nacional está acabando, né? Eu jogava basquete no Tietê, que No era um Tietê, clube. É, é. um clube. E, e hoje, assim, hoje, beleza, virou um clube esportivo municipal, mas é porque a dívida de PTU do Tietê era Absurda. é, É, inexecutável. Então virou clube municipal. e você vê que Assim, porque vê. Ah, é legal ser um clube público em vez de ser um clube só para os associados. É muito legal, mas é uma hum. demonstração de como os clubes sociais já não se sustentam mais mesmo, né? Porque a maioria das famílias tem casa, tem a piscina, tem a academia, né? Uhum. E o clube social tem um outro lado, seria que as relações, o amigo do clube é amigo da escola, amigo do clube da escola é do bairro, né? Então, É. e se perdeu isso também, né? O aluno, o amigo só tem o do clube. E Uhum. no rugby tem muito isso, os amigos do rugby, né? Os amigos do Uhum. rugby. Esse meu amigo do rugby, né? Que é de anos, muitas vezes. Então, você vai, um dia você for visitar os jogos do Master, né? Dos velhos, eu fui um dia ver, você vai ver, Uhum. eles são amigos desde os 14, 15 anos. Hoje são empresários, são advogados, são gente que venceu na vida, que ajuda muitos meninos que precisam de ajuda financeira, de Uhum. operação, muitas vezes, né? Então, como buscar isso? Tendo esse espaço que ele saiba que ele vai para lá e vai se acomodar naquele clube, né? Naquele espaço de jogar, ele vai se sentir bem. Ele vai poder tomar uma Coca-Cola, tomar um lanche, sabe, fazer o terceiro tempo, essas coisas todas. O que é Uhum. importante para todo mundo, tá? Que a gente tem que conseguir esse espaço de qualquer jeito com a prefeitura. Eu sei que é difícil, mas é assim, um dia vai dar certo, né? Um dia Um vai. dia vai, um dia vai dar certo. Né? Um dia, Mas, a gente precisa, você precisa me cobrar, Márcio. Você precisa ficar no meu pé, sabia? eu sei, mas algumas vezes é que isso acontece, você é insistente, eu sou chato. Se eu ficar insistindo, eu vou ficar mais, eu fico, assim, fico sem Não, graça, mas né? precisa, cobra da gente, cobra da gente. A gente precisa fazer isso de identificar um lugar e uma ocasião no calendário em que a gente faça. Que a gente fale pra caramba de rugby, faça tudo quanto é atividade ligada ao rugby, tem um espacinho no calendário mesmo, porque uma coisa ajuda a outra, né? Porque tem aquele, como chama, como é que chama aquele que é o 24 horas, 12 horas Virar, de final de a semana? virada esportiva. Vira esportiva. Tem lá eles convidam times muitas vezes que ninguém sabe quem são. Não sei Uhum, como eles convidam jogar times lá que não vão mostrar o que é o rugby verdadeiro. Eles não vão buscar os grandes clubes. O grande clube uhum, de São Paulo é Pasteira, é SPAC, é Bandeirantes, é a Poli, né? Então a uhum, própria secretaria tem que ter esse conhecimento. Eu vou convidar os uhum, 4 grandes clubes, vou chamar aqui para eles demonstrarem o que é o rugby para moçada. Eles chamam lá existem times que são menores e de menor expressão, de melhor qualidade, então isso tem que se tomar cuidado também. A própria uhum. secretaria tem que ter mais cuidado. Teve um ano que foi a RPT, que foi muito legal, toda a comunidade foi ajudar, né? Mas muitas vezes convida times que, né? Quando perceberam que era um time, a seleção acabou indo para lá porque era para ajudá-los, para poder dar um chamariz maior, para olhar, ó, esse é o meu ídolo, esse é o craque, né? Existe uma série de ídolos e craques mas é aquela história, tudo na bolha. Uhum. Né? Se eu E perguntar quem é o craque, para crescer o esporte, você tem que ter a oportunidade de experimentar, né? De participar sim, de uma clínica e a formação de público. Uma coisa contribui muito com a outra, né? Você vê, quando é que a gente tem os saltos em determinados esportes? Quando o público se apaixona por alguém, né? Quando a sim, galera sim, pira no Guga, sim, aí, pô, todo mundo descobre que quer jogar tênis. Enfim, fica mais interessado por tênis. Eu lembro que o Centro Olímpico da Prefeitura, quando surgiu a Daiane dos Santos, a procura de meninas negras querendo fazer ginástica olímpica foi um salto enorme. sim, Então, exato. o esporte de ponta, né, como você fala, os 4 grandes clubes na virada esportiva, tem esse. Se você juntar as duas coisas, né? Você bota uns puta time para jogar e a galera entendendo começa a se envolver com aquilo. Depois você dá uma chance de experimentar, de fazer, né, um jogo simulado, enfim. Você junta os dois fatores que precisa para popularizar um esporte, né?
Sim, exato. Isso que você está falando é muito interessante, né? Dos ídolos, né? Por exemplo, você, quando era mais jovem, ia no estádio do Palmeiras torcer para o Palmeiras. Eu, quando era Uhum. mais jovem, ia no campo de futebol. Eu fui muito campo de futebol sozinho, não tinha problema nenhum, né? Aham. Eu sabia todos os jogadores do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. Eu falava meus vídeos da seleção. E as Aham. pessoas falam, nossa, como você sabe tudo? Do basquete, do vôlei. Eu falo dos jogadores, né? Hoje Aham. você pega a molecada, eles falam o quê? Do Messi, né? Como chama aquele, o Michael Jordan, né? Falam todos os jogadores do All Blacks, os caras sabem. Aí eu pergunto, e quem é seu ídolo no Brasil? Ele não lembra o nome. Ah, aquele cara que joga, tem um tenista que você lembra? Não, não sei tenista nenhum. O do basquete, não sei nenhum, entendeu? Então você vê que assim, que até isso é o tal como chama aquele complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, né? Que a gente só, o que está fora é melhor do que está dentro, Uhum. né? Então a gente vê que nós vamos criar isso aqui, criando pessoas que façam gostar do jogo, conhecer as pessoas por algum motivo, o técnico, o jogador, o chato que nem eu que bate na porta de todo mundo, não tem problema. Mas Aham. somos nós que fazemos essa história, né? Então Aham. você vê, Ayrton Senna, não apareceu mais ninguém, porque tu ficou envergonhado. O Guga, apareceu mais alguém? Não conheço mais ninguém. Aham. Oscar, né? Não aparece mais ninguém. Então a gente tem que começar a criar esses ídolos que a gente tem criado, mas ninguém divulga, ninguém Uhum. sabe, né? Ninguém conhece, né? Eu lembro que quando houve o jogo no Pacaembu do rugby contra a Alemanha, que a Alemanha não é um time de primeiro ponta, mas é um time bom, foram 20 mil pessoas. E 10 mil pessoas simplesmente não sabiam, queriam ver o jogo, queriam conhecer o jogo, né? Aham. No Allianz Parque teve um jogo também contra o Uruguai, foi um jogaço. Eles previram 15 mil pessoas, chegaram 30 mil pessoas, se eu não me engano. Posso estar enganado no número, mas assim foi que eles tiveram que abrir o espaço que eles não tinham, não estava dando vazão. A polícia não sabia o que fazer. Não teve briga, né? Não teve briga, porque os policiais tinham medo de briga, não teve briga, não teve Aham. nada. Porque é uma comunidade dócil, né? No jogo é Aham. outra brincadeira, jogo é pegado, né? Mas lá fora as pessoas tomam cerveja sozinhas, né? Quando, Aham. por exemplo, é claro que existe uma estratégia de marketing que eu discordo um pouco das confederações da federação, mas são o quê? Coisas que nós temos que ajudá-los também, né? Os clubes têm Uhum. que ajudá-los, as pessoas têm que ajudá-los, né? Com as experiências. Quando teve Uhum. os All Blacks Maori aqui no Morumbi, foi uma maravilha, foi um show, né? Uhum. Foi a questão do haka, a questão do jogo, houve as pessoas, os jogadores estavam motivados, né? Em pleno Uhum. Morumbi. Então você Uhum. imagina, se você tem essas atividades, inclusive vai criar uma nova comunidade fora da bolha, né? Uhum. Ver que existe vida fora, né? E saber que de repente ele pode ir para os Jogos Olímpicos jogando pelo rugby de sete, né? Por que que você E eu falou que as sempre brinco, estratégias, você falou que você acha que as estratégias de marketing da federação, das confederações, que não são muito boas, em que sentido? elas dão a mesma ênfase que para as seleções apenas. Né? Ah, Elas não integram os clubes, elas não integram as escolas, né? Ela não cria caminhos, não estou falando em nenhum momento em dinheiro. Mesma coisa a prefeitura. Acho que a prefeitura tem que dar políticas que facilitem o uhum, dinheiro que nós vamos ter que correr atrás. Né? Como vão uhum, fazer? Tem um monte de mecanismos. Né? Então, as confederações não criam uma política de clubes bem fortes. Né? Uh, só criam a questão do jogador da seleção, o diferencial. Eles querem mostrar o produto pronto. Então, aparecem jogadores, tiram do clube e vão jogar na seleção. E eu uhum, sou da opinião que o jogador só vai para a seleção se ele tiver muita rodagem. uhum, Né? Então, ele entra na seleção achando que ele já é bom. E muitas vezes não é bom. Né? Ele não tem integração. Agora que teve uma coisa com uma universidade, quer dizer, muitas vezes ele precisa estudar, precisa trabalhar. Né? Depende da uhum, origem dele, ele precisa ajudar em casa. Então tem que uhum, ser políticas muito claras, né? Muito jeitos muito mais fáceis. Então fazer que os clubes cresçam e que por consequência a seleção fique forte. Por exemplo, clubes de cidades menores como Jacareí e São José, não é tão pequeno São José, mas são clubes fortíssimos. Por quê? A cidade abraça. Né? As uhum, cidades abraçam, eles trabalham muito bem na cidade. Então a cidade tem lá centenas de atividades sociais e recreativas e esportivas de todos os tipos. Tanto que São José uhum. já tem duas equipes, não uma só. São duas equipes. Tão grande que está crescendo o rugby na cidade. Ah, legal E ter isso são, como modelo, hein? Depois vou querer é, conhecer essas experiências de São José e Jacareí.
Jacareí é menor ainda, mas tem uma experiência maravilhosa. Teve um acerto com o SESI, não sei como se está esse acerto esse ano. Então, eles têm por que crescer, né? Então, isso ajuda bastante. O Pasteiro, o Bandeirantes, o SPAC, que é o clube dos ingleses, a Poli já são da capital, que é mais difícil. A Poli usa o CP-USP. Eles fizeram um acordo com a USP e fizeram acerto lá. O SPAC tem um clube mais antigo, né? A própria história do Museu do Futebol do Pacaembu não conta que o Charles Miller trouxe duas bolas, uma de rugby e uma de futebol. Conta só que veio de futebol. Né? E foi ele, Charles Miller, que queria que jogasse rugby, mas o futebol deu certo por outros motivos, né? Você entendeu? Então, é louco isso. E a comunidade não fala isso. Tem que falar. Tem que chegar no jornalista, tem que chegar no político, tem que chegar nas pessoas que possam mudar essa história. Chegar na novela, viu, Marco? Vai fazer a maior diferença quando na novela, vai fazer a maior diferença quando na novela tiver um personagem que joga rugby. Você vai ver só uma coisa. Pode ser um bonitão, uma bonitona, né? Porque pode ser os dois, hein? Pode ser um bonitão, uma bonitona. Vai ser legal, todo um romance. Aí você vai ver. Pode ser. Mas eu também acho que é isso mesmo, né? Vocês vão ficar curiosas, pelo menos, né? Sabe o que é isso? Mas para ter curiosidade para ir, aí nós temos que estar preparados para recebê-los. Que esse é o problema, não temos capacidade de recebê-los, né? E aí fica uma briga, né? Uma briga de onde eu vou trazer o patrocinador, onde eu vou trazer o convidado, onde eu vou trazer sabe, você que assistiu o jogo, entendeu? Isso as pessoas têm que se sentir bem, né? Não precisa ser luxo, né? Mas se sentir bem, né? Como é que faz para conhecer lá em Paraisópolis? Agora está tudo parado, né? Não está tendo, Está parado, mas Como que é, normalmente? Quero ir lá ver. Como que faz? Quem tiver aqui assistindo, ó, a Cláudia Santoni, Karine Costa, a Lídia, Anne Diálogo Masculino, Guga Prieto. Quero ir lá. Como é que faz? Fala com o Maurício Draghi e o Fabrício, que são os fundadores e que tocam aqui o Rugby para Todos, marcam horário e vão lá assistir, e vão se apresentar, né? Você vai conversar, vai ver o espaço dele, vai ser muito legal, bem legal mesmo. Tem Face, essas coisas? Como é que eu acho essas pessoas? Tem Face sim, tem Face sim. Tem Rugby para Todos? Rugby para Todos, Rugby para Todos. Pode entrar lá e falar que você quer assistir uma hora quando estiver voltando ao normal, né? Agora estão se fazendo as campanhas para que eles possam também serem supridas as necessidades. O parceiro também tem uma parceria com ele, também está ajudando em algumas coisas. Então, eles são bem mobilizados e uma comunidade muito forte, muito legal, muito boa. Né? É muito dentro boa. Vale de Paraisópolis? Ou é perto de Paraisópolis? Não, dentro de Paraisópolis, onde é o Palmeirinha, aquele campo dele, não sei se você conhece. Palmeirinha, conheço. O Palmeirinha, então, que era terrão no início, e depois agora, ou não sei qual companhia, pôs lá o gramado artificial. Olha. Então pode ser artificial também o gramado? Pode, para treinamento pode. Né? Se você pensar a longo prazo, pode. Até poderia se jogasse, mas isso teria que ser muito bem combinado, né? Para os times também saberem que aquele é artificial. Até pode jogar. Tem alguns campos que são artificiais e se joga. Tá? Mas não é o melhor possível. Mas dependendo da situação, é o melhor que dá para se fazer, né? É caro, mas dá para fazer. Legal! Tá bom? Tá bom. Obrigado, Soninha. Obrigado, tá? Obrigado. Olha, vou bater na porta, hein? Tem lição de casa. O povo do gabinete está aqui assistindo, viu? Gabi, vamos descobrir se aquele CDC ali perto de Sapopemba se ainda está abandonado. E aí vamos lá, quem sabe a gente adota e faz dele um centro de rugby ali na ZL. Sim, eu sei que vocês têm muito trabalho, mas vamos tentar fazer alguma coisa. A gente tem muito trabalho, você fica no pé. Não deixa a gente em paz, não. Tá bom. Eu agradeço você. Tá? E eu sei que, cobra com o Eduardo Suplicy, o filho dele jogou. Tá? Legal. E o Policy Neto sabe dessa coisa da Ana Rosa, porque eu acho que ele tratou com os meninos lá também. Então, a gente tem que unir força, da gente e de vocês também. Somos 3. Tá? Legal. Tá bom? Valeu. Obrigado, tchau, querida. Tudo de bom, tá? Valeu. Beijo para as meninas todas aí, tá? Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau. Até.